Oi, gente, tudo bem com vocês, queridas? Bom, desejo de todo o meu coração que vocês estejam muito bem e quero agradecer porque vocês estão aí para a gente conversar um pouquinho, para eu compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, de tudo que eu tenho vivido, experimentado, de uma forma muito simples. Eu espero que toque o coração de vocês. E eu quero compartilhar com vocês hoje. Vocês já perceberam o quanto é divertido e quanto qualquer encontro de mulheres é sempre um grande evento? Pois é, ontem eu participei de um encontro de mulheres e é muito gostoso, porque quando a gente chega, é uma gritaria, todo mundo se abraça, se beija, e fala do cabelo, e fala da roupa, e fala se engordou, se emagreceu, fala assim, como o tempo fez bem pra você. Isso significa que aparentemente estamos bem, apesar da nossa idade. E é uma delícia, é sempre muito bom poder abraçar, poder beijar, poder conversar com as pessoas que a gente conhece há muito tempo, desde a nossa infância, adolescência, juventude, e até as pessoas que a gente vai conhecendo ali no próprio evento, né? Porque estão acompanhadas de outras pessoas que nós conhecemos, então sempre é muito bom estar ao lado de pessoas, de mulheres, né? E sempre uma grande diversão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Do quanto a gente se prepara para esses encontros, né? Eu mesma, para ir no encontro de ontem, eu pensei na minha roupa, claro, pensei no sapato, eu pensei no meu cabelinho, como ele tava, né? Se tava cheio de cachinho, como sempre. Pensei na minha maquiagem. E a gente faz isso porque a gente gosta, né? Porque a gente quer se sentir bem. Porque a gente quer, em primeiro lugar, nos agradar, mas é claro que a gente faz isso para também causar um impacto nas pessoas que a gente vai encontrar. Porque, no fundo, eu e você, nós esperamos um elogio, sempre. Porque é gostoso, né? Faz bem pro nosso ego isso, né? Quando as pessoas olham pra gente e nos elogiam. Então, isso sempre é muito bom, é sempre muito, muito gostoso saber que a gente se prepara para esses encontros, assim, a gente cuida da nossa aparência, né? E o encontro que eu tô dizendo não é só um aniversário, um casamento, uma reunião de mulheres, mas pode ser também, claro, para o culto lá da sua igreja, né? Para o encontro de mulheres na sua igreja também. Enfim, a gente se prepara sempre, né? Mas eu queria falar de uma coisa um pouco diferente hoje, né? Que vai além da nossa aparência, vai além toda essa preparação exterior, né? E aí, o que eu pensei foi o seguinte, eu acho que em algum momento da sua vida, você já tenha feito essa oração assim como eu faço sempre, né? Senhor, dá-me olhos iguais aos teus, dá-me ouvidos iguais aos teus. E aí eu fico pensando que, imagine só, se por um minuto o Senhor realmente desse a mim e a você ouvidos e olhos iguais aos dele. Como será que nós enxergaríamos a pessoa, essa mesma pessoa que você elogiou, que você abraçou, que você beijou nesse encontro? O que será que você veria além da aparência? Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, que você tentasse enxergar além do que os teus olhos veem. E você vai perceber o quanto isso é difícil. A gente não consegue porque os nossos olhos veem sempre a aparência. Mas eu tenho certeza e eu posso afirmar para você que o único que sabe exatamente como está o meu interior e o seu interior é o Senhor. Porque ainda que a minha aparência cause impacto positivo em você e que o meu sorriso esteja aqui estampado no meu rosto, somente o Senhor sabe como está o meu coração nesse momento. Tudo que nós tentamos demonstrar ou dizer por meio da nossa aparência não retrata verdadeiramente a nossa realidade, não retrata as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso sofrimento muitas vezes. Mais cedo ou mais tarde, muito possivelmente quando você chegar na sua casa, quando eu estiver
na minha casa, olhando para o espelho, eu vou saber que toda essa casca ela vai se desfazer, as máscaras vão cair e vai trazer à tona o que eu sou de verdade, o que eu estou sentindo, e muitas vezes é a minha dor, o meu sofrimento, o meu descontentamento, a minha desesperança e tantas outras coisas. Eu não sei como você está aí, eu não posso te ver, e mesmo se eu estivesse do seu lado, eu poderia ver somente a sua aparência, mas eu não saberia como está o seu coração. Mas eu sei que o Senhor pode. Em Salmo 139:1 diz: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. E o coração não é esse músculo aqui que vai bombeando, né? O sangue pelo nosso corpo todo, né? Não, o coração, quando a gente diz que o Senhor conhece o nosso coração, isso representa o centro da nossa vida espiritual, emocional. Então é o mais profundo do nosso ser, né? E lá, esse coração é considerado o local onde ocorrem todos os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas decisões. Eu sei que talvez fosse muito mais tranquilo a gente conversar um pouquinho nessa superficialidade, né? A gente ficasse ali na aparência, né? Mas eu tenho certeza que não foi para isso que o Espírito Santo me moveu para fazer esse estudo e nem te trouxe aqui para ouvir o que eu tenho para falar para você. A palavra do Senhor nos confronta. A palavra do Senhor nos tira da zona de conforto. E é isso que a gente precisa entender e esperar se a gente quiser uma grande transformação, um renovo da nossa vida, né? Que esse renovo, essa transformação não fique na aparência, mas que venha aqui no mais profundo do nosso ser. E eu quero falar sobre isso. Renovação interior, um chamado para mim e para você. E o texto base da nossa conversa, então, está em 2 Coríntios 4,16, e eu quero ler nas duas versões, ARA e NVT. Na ARA diz assim: por isso, não desanimemos, embora o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Na NVT diz: por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento eu peço a sua orientação, Deus. Ajuda-nos, Pai, para que eu possa falar exatamente o que o Senhor quer que eu fale, Pai. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que não seja eu, mas que as palavras sejam Tuas. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade e apesar de mim. Que vidas sejam alcançadas para a glória do Teu santo nome. Amém. Minhas queridas, então estamos aqui hoje para refletir sobre um aspecto vital da nossa caminhada cristã. A nossa renovação interior. A gente vive num mundo que constantemente tenta nos moldar segundo seus padrões e pressões. Entretanto, Deus nos convida a uma renovação diária que transforma nossa mente e o nosso coração, refletindo a beleza e a santidade do nosso Senhor. Deus nos chama então para uma mudança de rota. Estávamos caminhando numa direção, mas Ele pede e Ele nos chama para que a nossa direção mude, né? Que aconteça essa renovação na nossa mente, no nosso coração, e que essa transformação ocorra de forma profunda. E se você quer uma verdadeira mudança, uma transformação na sua vida, precisa investir no seu interior. Pois é, investimos aí muito tempo no nosso exterior, né? A gente tá ali na internet, vendo as novas tendências, os cortes de cabelo, a moda, o que tá bonito agora, as cores. A gente passa muito tempo investindo nisso tudo, né? E eu queria perguntar para você, qual é o tempo? Quanto você gasta investindo então no seu interior? Eu falo isso para você, mas falo para mim também em primeiro lugar. Porque a mudança verdadeira, ela só acontece de dentro para fora. A transformação da nossa vida nunca vai ocorrer exteriormente, depois interiormente, não. Ela ocorre lá dentro e depois ela é externada. Mas afinal de contas, Luciane, o que significa essa palavra renovo? Porque ela é usada, né, de diferentes formas. Ela tem um significado profundo
e multifacetado que pode ser usado em diferentes contextos, né? Pode ser usado numa empresa, numa escola, num centro de estética, por exemplo. Eu mesmo vejo a minha esteticista, ela compra uns produtos chamado Renovo, e então eu vejo isso lá no consultório, enfim, na TI, em tantos lugares, né? Mas eu fui buscar então no dicionário, em sua essência, renovo refere-se ao ato de renovar, rejuvenescer ou restaurar algo, e aí grifo meu, alguém que estava desgastado ou em declínio. A ideia de renovo, então, está totalmente ligada ao conceito de transformação e mudança. Você já pensou, já parou para pensar que às vezes você olha para sua casa, você fala, eu preciso renovar essa casa, eu preciso mudar, quero trocar a cor das paredes, eu preciso renovar o meu guarda-roupa. A gente usa essa palavra sempre, né? Mas às vezes a gente usa também assim, eu preciso de uma renovação interior, ora por mim, pela minha vida espiritual, né? E eu queria falar sobre isso, porque não é só orar pela tua vida espiritual, a gente precisa agir, e é sobre isso então que a gente vai conversar, né? Então vamos descobrir como a renovação interior pode influenciar nossas vidas de maneira muito profunda e significativa. E o primeiro, então, item que eu quero falar é sobre o convite à renovação. Esse convite que é para mim e para você, né? Pra gente sair dessa zona de conforto, pra gente deixar de lado as coisas que a gente fazia e pensar nesse renovo no sentido de uma mudança, de uma transformação. E esse convite, então, é um convite divino para todas nós. Estou falando com as mulheres especificamente. Em 2 Coríntios 4,16 está escrito: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo então nos lembra que, embora o nosso corpo exterior esteja sujeito à degradação e fraqueza, o nosso interior é chamado a uma renovação constante, diária. E este convite é para mim e para você, independentemente da fase da nossa vida. Eu sei que para nós, mulheres, é um pouco mais difícil, né? A gente tem aí as nossas responsabilidades de cada fase da nossa vida, né? E desafios que são únicos. Na nossa vida, por exemplo, a gente se depara com as exigências na vida familiar. Então, né, o nosso papel como esposa, como mãe, como dona de casa, mas também a nossa carreira, todos os papéis sociais, e como se não bastasse tudo isso, ainda nós vivemos assim uma autocobrança muito grande, né? E dentro dessa autocobrança a gente pode falar sobre a comparação e a competição que geralmente acontece quando nós estamos com os nossos olhos voltados para as redes sociais e para o outro e não para nós. Né? Nós nunca vamos chegar a ser a pessoa que nós temos como referência. Né? A gente está sempre competindo uma com a outra, né? Mulheres, pelo amor de Deus, precisamos estar unidas e não competirmos uma com as outras. O Senhor nos fez de formas diferentes e deu dons especiais e únicos para cada uma de nós. Vamos usar isso, né? Imagina tudo isso junto, que potência que seria, mas a gente insiste em ficar nessa competição. Então, em primeiro lugar, saia dessa rede social onde a gente nunca vai chegar, no lugar que a gente está acostumado a ver, né? Aquela felicidade extrema, aquele corpo maravilhoso, aquela mulher que tem uma carreira linda, aquela mulher que acabou de ter filho e já está com um corpo perfeito. Esquece tudo isso, deixa para lá. O Senhor nos chama e nos oferece, na verdade, uma renovação que transcende essas circunstâncias e nos permite encontrar a paz e propósito na sua presença, ou seja, no relacionamento íntimo e diário com Ele. Não tem como a gente pensar em renovação se a gente não tem um relacionamento com o Senhor, né? Não tem como. Eu preciso me relacionar com o Pai. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso de um tempo diário com Ele. Se eu não tiver isso, como é que eu vou ser renovada por Ele? Eu não tenho como, né? Isso não vai acontecer. E aí eu preciso dessa paz, essa paz que excede todo entendimento. E Ele é a paz. Se eu tenho Cristo, se eu tenho Deus, se eu tenho Jesus, eu tenho a paz que excede todo entendimento. O segundo ponto, então,
primeiro é nosso relacionamento diário com Ele, e o segundo a gente vai falar sobre o processo. Nenhum processo é fácil. A gente não muda de um dia para o outro, né? A gente não acorda e fala assim, hoje vou renovar a minha vida. E o Senhor vai renovar a minha vida. Não, é um processo contínuo e é um processo que vai acontecer para o resto da sua vida e da minha vida. Então a renovação interior não ocorre de forma automática. É um processo diário que exige nossa cooperação com o Espírito Santo. E para isso a gente vai considerar 3 aspectos importantes desse processo. Então não basta que o Espírito Santo toque, esteja com. Eu preciso abrir as portas, eu preciso abrir o espaço para que ele haja na minha vida, né? Se eu não fizer isso, o Espírito Santo vai ficar ali, é claro, ele está comigo, mas como é que ele trabalha na minha vida se eu não quero, se eu estou fechada para isso? Eu abro todas as portas, me entrego ao Espírito Santo, renova a minha vida. Isso é maravilhoso. E essa renovação, em primeiro lugar, começa como? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A renovação começa com a imersão na palavra de Deus. E olha o que está escrito em Romanos 15:4. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Tudo o que você precisa saber para a sua vida está escrito, já foi escrito na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa para que essa renovação, para que essa transformação ocorra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Olha também o que está escrito em Romanos 2:12. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então olha só, não busque nada, nenhuma referência no padrão desse mundo. Não é isso que a gente precisa, não é isso. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nenhuma referência aqui fora vai te sustentar para sempre. Não, nunca será suficiente. Mas a palavra de Deus é suficiente para nos transformar e nos manter ali, firmes e fortes, porque nós entendemos que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Nesses 2 versículos citados, fica muito claro que somos chamados a renovar nossa mente pela palavra de Deus, somente pela palavra de Deus. A leitura e a meditação nas Escrituras nos ajudam a ajustar os nossos pensamentos e atitudes, é claro, de acordo com a vontade de Deus. É isso. Eu preciso estar ali, firme, seguindo o que a palavra de Deus diz. Não adianta ler a palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus, mas não colocar em prática. Então nós, mulheres cristãs, nós devemos buscar o estudo bíblico e a aplicação prática das Escrituras como um meio essencial dessa transformação, para essa transformação. Então não é em outro lugar, é leitura da Bíblia, colocar em prática o que nós lemos e ouvimos, porque quando a gente lê, a gente ouve e a gente coloca em prática. Isso é fundamental para que essa transformação ocorra. O ponto 2 é a oração e dependência de Deus. Não tem como caminharmos sem orarmos diariamente. E a outra coisa é essa, além da oração, é a oração de rendição, de dependência, de entender que nós precisamos de Deus para todas as coisas. Nós não conseguimos sozinhas, nós precisamos dele. Então a oração é a nossa conversa íntima com Deus. E é através dela que podemos buscar a sua orientação e força. Né? Às vezes eu não sei como agir, mas lá na palavra de Deus eu encontro orientação para qualquer coisa que eu precise na minha vida. Em Filipenses 4:6-7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. A palavra do Senhor nos disse isso, né? Que Ele supre todas as nossas necessidades. Às vezes nós queremos uma coisa e nós não conseguimos. Por quê? Porque aquilo não é bom pra gente, né? Aquilo não é necessário pra gente.
Às vezes aquilo que a gente quer vai nos afastar de Deus, mas o Senhor, que conhece o nosso coração e sabe o que é melhor para nós, nos pede para termos calma, para nos entregarmos a Ele, né? E para colocarmos assim a nossa total dependência nele, porque Ele cuida de nós. Ele cuida o tempo todo. Então, nesses versículos, nós aprendemos que a oração traz paz, traz Deus para próximo de nós e nos alinha com a vontade dele. A dependência constante de Deus, a rendição em oração são fundamentais para a nossa renovação interior, né? Permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, porque a gente se abre, a gente depende, a gente coloca não pelas minhas forças, Senhor, não pela minha vontade, mas pela tua vontade. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode, o Senhor conhece meu coração. Então, Espírito Santo de Deus, trabalha no meu coração e que a tua vontade seja feita na minha vida, hoje e sempre. Outro ponto importante é a comunhão e a responsabilidade mútua, que é um pouco do que eu falei aqui em cima, né? Então, essa renovação também é motivada pela comunhão e com outras irmãs na fé. Em Hebreus 10, 24 e 25, diz o seguinte: e consideramos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós somos exortadas a nos estimular ao amor e às boas obras. Através da comunhão e do apoio mútuo, podemos crescer e ser encorajadas a viver de acordo com a nova identidade que Deus nos dá. É muito importante termos amigas espirituais, eu falo que são amigas de alma, amigas que caminhem conosco, porque nós temos momentos difíceis, às vezes a nossa fé está pequena, às vezes as nossas forças estão se esgotando, e é importante que eu tenha amigas espirituais, as amigas que também estejam na dependência de Deus para caminharem comigo. E às vezes também, às vezes não sempre, é muito importante estarmos em comunhão com as nossas irmãs na igreja, porque lá também a nossa fé é fortalecida, né? É tão importante quando a gente ouve testemunhos, quando a gente ali na conversa, quando a gente chega na igreja, a gente conversa com alguém, as pessoas contam um pouquinho de suas histórias, coisas que aconteceram na semana, e aquilo nos fortalece. Ou então a gente pensa, poxa, não é só comigo, não sou só eu que estou triste, ou às vezes com pouca fé, eu encontrei outra pessoa também, mas nós juntas vamos caminhar. Isso é muito importante, porque às vezes nós temos vergonha de falar que nós não estamos bem, porque aí fora as pessoas dizem assim pra gente, ué, mas você não é crente? Mas você não é de Cristo? Por que você está triste? Por que você está sofrendo? Por que você está com medo? Por que você está ansiosa? Né? E às vezes a gente pensa isso também. E isso são sentimentos comuns que pode acontecer com qualquer pessoa. E o Senhor já disse isso, né? O Senhor disse que nós passaríamos por momentos difíceis, mas Ele estaria conosco todos os dias. Por isso que é importante termos essas amigas de alma, espirituais, que vão nos lembrar disso. Olha, a tribulação, ela acontece comigo e com você. A tempestade vem na vida de qualquer pessoa. Mas nós temos a Cristo, minha irmã. Vamos caminhar juntas, eu vou orar com você. Então, nós somos exortadas com essa palavra, a nos estimular ao amor e às boas obras, né? Através, então, dessa comunhão e do apoio mútuo, podemos crescer, ser encorajadas a viver de acordo com uma nova identidade, como eu já disse. E qual é a verdadeira identidade de uma mulher cristã? Qual é a identidade? A partir do momento que nós nos reconciliamos com Deus, né, que nós entendemos que somos pecadoras, nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, pedimos para que Deus habite em nossa vida, pedimos o perdão a Deus, Ele nos perdoa, né, o Espírito Santo vem para a minha vida, né, eu recebo o Espírito Santo de Deus, tudo muda. Então, olha que coisa mais linda. A partir do momento que isso acontece, né, que nós nos reconciliamos com Deus, nós passamos a fazer parte da sua família. Então, Ele nos chama de filhas amadas. Nós somos perdoadas por Jesus Cristo. Nós somos salvas, nós somos justificadas. Olha que coisa maravilhosa. A partir do momento que
você se reconcilia com Deus, você passa a ser chamada de filha de Deus e passa a fazer parte da família dele. E Deus nos criou completamente diferentes e com propósitos também diferentes. Por isso, amada irmã, você que está aí me ouvindo, lembre-se que você não é o que você pensa. Porque a gente pensa cada coisa ao nosso respeito. Às vezes a gente pensa lá no alto e às vezes a gente pensa aqui embaixo sobre nós, né? Mas você não é o que você pensa, você não é o que as pessoas pensam ou dizem sobre você, mas você é o que Deus diz que você é. Filha amada, perdoada, justificada. Olha, já não há nenhuma condenação para mim e para você. Olha que coisa maravilhosa. Para aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação. Bom, continuando então, agora nós vamos falar, depois de tudo isso, né, a importância de orar, dessa comunhão com as irmãs, dessa intimidade com o Senhor. A gente vai falar que quando a gente faz tudo isso, qual é o fruto de tudo isso? O fruto dessa renovação interior, né? Quando somos renovadas interiormente, começamos a refletir mais a imagem de Cristo em nossas vidas. Olha que lindo, né? Eu falo que às vezes a gente não precisa falar sobre Cristo. As pessoas batem os olhos na gente e elas leem, nós somos cartas de Cristo. Olha isso, olha que responsabilidade, né? E isso se manifesta de 3 formas. A primeira, por exemplo, que eu coloquei, é paz e contentamento. A nossa renovação, a renovação interior, traz paz. E uma paz que vai além das circunstâncias externas. Não importa a situação que você esteja vivendo, você tem paz, você tem contentamento, você tem um sorriso no seu rosto. Em Colossenses 3,15 está escrito: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Agradecidos. Somos instruídas então a deixar a paz de Cristo governar os nossos corações. Isso nos permite enfrentar os desafios da vida com atitude de confiança e gratidão. Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano. Ele é soberano. Então, por mais difícil que seja a sua situação, eu não sei a situação que você está vivendo, mas é tão importante a gente passar por essa situação com confiança e com alegria, com contentamento, com gratidão, porque Ele cuida de nós. Amor e compaixão. A renovação interior também nos capacita a amar de maneira mais profunda e genuína, porque é tão difícil a gente amar, né, gente? Nós, por nós mesmas, não conseguiríamos amar o outro. E nem a Deus, principalmente a Deus. A gente só ama a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? E às vezes é mais fácil a gente amar as pessoas que estão próximas, que é a nossa família, nosso marido, nosso filho, nossa mãe, nosso pai. Mas e aquela pessoa que está distante, ou aquela pessoa que te faz mal? É muito difícil, né? Mas em 1 João 4,7, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então não tem como, a gente precisa amar porque antes nós fomos amados, se nós conhecemos a Deus, se nós estamos em Cristo, nós temos esse amor verdadeiro, né? Nós recebemos esse amor. Então precisamos então praticar esse amor. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas a gente vai ali devagarzinho e a gente vai conseguindo. Então, somos chamadas a amar uns aos outros, porque o amor é de Deus. À medida que a nossa mente e coração são renovados e a gente vai entendendo esse verdadeiro amor que nos impactou e que nos constrange muitas vezes, o amor pelo outro também se torna possível. E aí o terceiro tópico também que eu quero falar é viver com propósito. A renovação interior nos ajuda a viver com um propósito mais claro. Esse propósito alinhado então com a vontade de Deus. Em Efésios 2,10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós, que nós as praticássemos. Sabemos que somos criadas para boas obras e essa renovação nos dá a clareza e a motivação para cumprir a missão que Deus preparou para nós. A missão que Ele deu a mim e a missão que Ele deu a você.
né? Às vezes a gente até fica comparando isso, né? O propósito, a gente fala, qual é o propósito da minha existência? Qual é a minha missão aqui? A gente fica atrás. Em primeiro lugar, a gente tem como propósito nos alegrarmos do Senhor, conhecermos o Senhor, né? E que é uma fonte inesgotável aí de conhecimento, né? Mas além disso, o Senhor me chama para quê? Né? E a partir do momento que a gente está aqui, ó, muito próxima do Senhor, com intimidade com Ele, ouvindo a sua voz, nos entregando a Ele, né? E vivendo de acordo com a sua vontade, na dependência total dEle, a gente também entende o que é viver com propósito, né? Então tudo isso fica muito mais fácil para mim e para você. Mas a gente precisa tomar algumas atitudes, né? Essa renovação só vai acontecer se nós trabalharmos ali juntinha com o Espírito Santo de Deus. Eu sei, o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida e eu querendo que isso aconteça, desejando isso, ansiando por essa renovação, buscando essa renovação. Então, fazendo tudo isso que a gente acabou de falar, né? Orando, tendo essa intimidade, buscando, imergindo ali na palavra de Deus, né? Fazendo essa imersão total na palavra de Deus, descobrindo essa palavra que se renova a cada dia, né? A gente às vezes lê a mesma palavra várias vezes, mas ela tem um sentido muito diferente cada vez que a gente ora, e isso é maravilhoso. Por isso que é uma fonte inesgotável, né, para a nossa vida. Então, concluindo, queridas, a renovação interior é um presente precioso de Deus e uma necessidade constante em nossas vidas. À medida que buscamos a transformação pela palavra, pela oração e a comunhão, experimentamos a verdadeira mudança que Deus deseja para mim e para você. Então que nós, eu e você, possamos nos abrir à obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, permitindo que Ele nos renove a cada dia. Que essa renovação nos capacite a viver de maneira que glorifique a Deus e abençoe as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente cruza no nosso dia a dia, né? O Senhor é fiel, você sabe disso, eu sei. E Ele está conosco em cada passo dessa jornada, desse processo de renovação, né? Então, que Ele nos conceda força, sabedoria para continuar buscando sua transformação, refletindo seu amor e graça em todas as áreas da nossa vida. Importante deixar aqui uma palavrinha também que eu gosto bastante de falar, porque eu aprendi isso, que eu sei que é difícil, esse processo é difícil, às vezes a gente tem vontade de desistir porque a gente está indo bem e de repente a gente faz alguma coisa que não foi legal e a gente retorna, mas é importante que você dê pequenos passos diários, mesmo que esses passos sejam imperfeitos. Não desista, avance sempre. E eu preciso falar também que para você avançar, você precisa trazer para a tua vida algumas disciplinas espirituais que são importantes, que eu já citei, mas eu quero deixar claro que são essas disciplinas espirituais. Então, são meios que Deus usa para a nossa santificação e crescimento. E qual é? A leitura da palavra, que eu já falei, a meditação na palavra. Não é só ler a palavra, é meditar, é ruminar na palavra de Deus. Às vezes a gente fica lendo muitas coisas e a gente não medita, a gente lê somente. Mas, por exemplo, Salmo 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já parou para pensar o que significa isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é isso? Nada me faltará. Medita, rumina nessa palavra o dia todo. Lembre-se dessa palavra o dia todo e fica lá. O que é nada me faltará? Não me faltará sabedoria, não me faltará força, não me faltará fé, não me faltará coragem. Olha que coisa maravilhosa. Comece a meditar na palavra do Senhor. Além disso, a gratidão, a adoração, a contemplação, a comunhão também, a comunhão com as irmãs, a confissão. É muito importante a gente confessar os nossos pecados, as nossas dificuldades, né? Então, é importante que você... O
O jejum é uma prática maravilhosa, uma disciplina espiritual maravilhosa que a gente precisa fazer e isso a gente não faz, né? A gente não tem esse hábito de fazer com tanta frequência, a gente não tem. Bom, eu não posso terminar esse estudo sem falar com você que ainda não teve um encontro com o Senhor, né? Ou com você que já frequenta a igreja, mas que sente que precisa de um verdadeiro encontro com o Senhor, encontro real com o Pai, né? E eu quero dizer para você que isso é formidável, que isso é maravilhoso, o quanto isso muda a nossa vida. E é tão simples. Você ora onde quer que você esteja, você confessa os seus pecados, você se arrepende dos seus pecados, fala cada um dele para o Senhor, pede para que o Senhor venha habitar no seu coração, para que Ele transforme o seu coração, aceite, olhe para o Senhor e tenha consciência de que Ele é o seu único Salvador. Peça isso: Senhor, perdoa os meus pecados, me salva, Deus, me dá uma nova vida, uma chance de viver uma vida diferente com o Senhor. Isso é tão maravilhoso. Faça isso, porque a partir do momento que você faz isso, Deus te recebe na família dele e te chama de filha. Isso está escrito em João 1:2. Contudo, aos que o receberem, aos que crerem em seu nome, Deus-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você não é qualquer pessoa, você é filha de Deus. Ele também te convida a fazer parte da sua videira, do seu corpo, da sua igreja e te dá uma vida abundante. E a gente lê em João 15:5 a seguinte palavra maravilhosa: eu sou a videira, vocês são os ramos, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Distante do Senhor nós não somos nada, nós não damos um passo, mas nele, grudados ali na videira verdadeira, Ele é que nos dá essa força e a gente consegue avançar. Nele nós podemos todas as coisas. Ele também declara que eu e você fomos justificadas. Isso está em Romanos 3:24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não adianta fazer nada vai trazer a salvação a não ser a graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. Ele olha para nós com olhos bondosos, amorosos, misericordiosos. Apesar de nós, a graça dele nos alcança. Não é por obras, não é por nada, é pela graça do Senhor. Em Romanos 8:1-2 diz que assim, nós estamos com isso completamente livres de qualquer condenação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos perdoadas, nós somos justificadas. Não há mais nenhuma condenação sobre nós. E por último, Deus afirma que você é um ser novo. E está em 2 Coríntios 5:17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que delícia saber que não importa o que eu fui, porque as coisas velhas ficaram para trás, mas agora o Senhor renovou a minha vida, e nele eu sou uma nova pessoa. Eu tenho uma nova história de vida. O pecado, muito embora eu ainda peque, e vai ser assim até o dia que Cristo voltar, do lado de cada eternidade nós ainda vamos pecar, mas o pecado não nos agrada, muito pelo contrário. O pecado, nós temos a consciência de que o pecado nos afasta de Deus e nós não queremos isso. Então, é maravilhoso saber que nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que você tenha sido então chamada, confrontada a refletir sobre a sua vida, sobre o momento que você está vivendo, sobre a fase que você está vivendo e se você necessita ou não dessa renovação interior. Que você tenha olhos para enxergar além do que os olhos veem, que você enxergue o seu interior e tente enxergar o interior de cada pessoa e entenda que essa renovação é para mim e para você. Todas nós precisamos de uma renovação interior
E essa renovação só acontece se nós estivermos juntinha com o Senhor, com intimidade com Ele. Então hoje Ele te chama para um relacionamento íntimo e verdadeiro, para uma dependência do Pai, do único que pode mudar a sua vida, a história da sua vida, para aquele que pode, independentemente da circunstância, te trazer paz, contentamento, alegria, gratidão. Que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como falou com o meu coração, falou no meu coração. Essa palavra, quando eu estudei, quando eu escrevi, foi em primeiro lugar para mim. E aí depois eu quis compartilhar com você. Que Deus te abençoe profundamente e que você e eu possamos ter aí uma vida de dependência total no Senhor. Um grande beijo. Tchau, gente!